Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 24 de agosto de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, antes da gente começar, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball, que é um aplicativo gratuito que eu gosto muito, que eu recomendo no meu curso, inclusive, e por que ele é tão bom assim? Primeiro, porque você tem várias ligas lá ao vivo, de graça para você assistir, inclusive a Bundesliga, que é o campeonato alemão. Então, quiser ver jogo do Borussia Dortmund, jogo do Brabo de Munique, tá? Esquece, é de graça, de uma forma bem tranquila. Tem outros campeonatos também. Tem o campeonato norueguês do Bodø Glimt do Molde, tem o campeonato dinamarquês do Copenhague do Midtjylland, campeonato japonês do Brabo Marinos, esquece, tá? E outros campeonatos também aí, se você quiser dar uma olhadinha lá depois. O link tá na descrição para baixar de graça. Não tem essa de, precisa ter dinheiro na banca para ver jogo, nada disso, beleza? Mas também tem uma outra coisa que é muito importante, principalmente para gente que analisa jogo. Você consegue lá ter notícia de times e de jogadores. Você pode favoritar lá, por exemplo, você favorita o Liverpool, o Real Madrid. Então, sempre que tiver alguma contratação, alguma notícia lá, algum jogador machucou, tá suspenso, você vai ter acesso rapidinho ali, primeira mão, já vai conseguir fazer uma análise melhor, tá? E só para fechar, a cereja do bolo, agora eles estão colocando os melhores momentos dos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, tem as notícias também da Libertadores. Então assim, acabou o jogo, passou uns minutinhos, já corre lá no OneFootball, você vai ver os melhores lances da partida, beleza? O OneFootball, super recomendo, link na descrição, QR Code também e pra cima. Só antes da gente começar, passando sobre ontem rapidamente, infelizmente a Roma quebrou o nosso bilhete, mas ontem foi um dia atípico lá na Itália. O jogo da Roma foi apenas 1-0 e o jogo da Juventus com a Sampdoria foi 0-0. O jogo tinha um histórico muito alto de gols, ficou 0-0, foi um dia under lá, faz parte, né? Não tem jeito. E o que eu falei? Que o Manchester venceria o Liverpool? Falei, ó, você seria maluco se eu cravasse. Só que eu cravei 3-2, né? Foi 2-1 o jogo, 2,5 ambas marcam, bateram e bora pra cima. Vamos lá, meio-dia, vamos começar com o campeonato sul-africano com o Brabo Mamelodi, que é campeão todo ano, ele vai receber o Stellenbosch. Vamos lá, apesar do Mamelodi ser o campeão todo ano, ele já dá uma disparada, essa temporada ele tem dado uns vacilos. Por exemplo, em 4 jogos, ele só venceu 2. Perdeu 1 e temporada passada ele ficou invicto em casa, acabou perdendo um jogo dentro de casa, o Mamelodi empatou esse último jogo. Vambora. E olha só, o Mamelodi ele dificilmente vem com essas odds. Vocês vão ver aí no decorrer da temporada, quando o Mamelodi se reerguer, a odd do Mamelodi em casa é 1,20, 1,30, aquelas oddzinhas só para completar o bilhete. Então o Mamelodi realmente está passando por um momento aqui meio de instabilidade, por isso que o mercado está colocando essa cotação um pouco mais alta. Vamos lá. O Stellenbosch que está invicto, se a gente olhar aqui a classificação, o Stellenbosch tem uma vitória e 3 empates, empata bastante, e o Mamelodi 2 vitórias, um empate e uma derrota. Tropa, é o seguinte, eu não vou enrolar não, eu confio muito no Mamelodi, é um time que eu já acompanho algumas temporadas, é um time muito brabo, é campeão todo ano. Então assim, eu quero aproveitar que além de ele estar jogando em casa, o fato da gente ter uma cotação alta, então dá pra gente ir com o Mamelodi em empate anula, deve estar pagando ali em torno de 1,20, aquela cotação para completar o bilhete. Não vejo o Mamelodi perdendo esse jogo, no máximo empatando, né? E também não vou na vitória seca, dá pra ir? Dá, é realmente favorito. O problema é que, como tá no momento de instabilidade ainda, início de campeonato, o Stellenbosch que empata bastante, eu prefiro ficar resguardado com o empate, aí a gente fica safe demais, tá? Placar pra mim, 2-0 para o Mamelodi. 3 horas da tarde, continuando na África, só que indo agora para o Egito, temos o jogo do Brabo Al Ahly, que vai receber o EMP. Tropa, o Al Ahly tem dado umas vaciladas, por mais que ele esteja invicto, é um time que está empatando bastante, né? O Al Ahly, ele não perdeu nos seus últimos 6 jogos, não sofreu gol nos últimos 6, o Al Ahly tem sido bastante 0-0, e vai enfrentar o EMP, que não ganhou em 8 dos últimos 10 jogos, então a gente tem uma situação boa aqui para o Al Ahly vencer. E aconteceu ontem uma coisa que foi melhor ainda. Por quê? Vamos lá. O Zamalek é campeão. Com a derrota do Pirâmides ontem, o Zamalek ele já está automaticamente campeão. Inclusive a odd do Zamalek subiu
né? O mercado, como ele não precisa mais vencer, o mercado está acreditando que ele vai pegar leve hoje. Só que, pô, eu deixei no bilhete porque mesmo o Zamalek já sendo campeão, hoje é o último jogo do Zamalek em casa, então vai levar a taça, tá ligado? Torcida, pô, vai encher o estádio, então acredito que o Zamalek vem hoje para carimbar logo a faixa dentro de casa. Agora sim, pro Al-Ahly, o que foi interessante do Pirâmides ter perdido ontem? Os dois primeiros, eles têm vaga direta na Champions League da África. O terceiro, ele vai disputar ali uma pré, tá ligado? Uma pré-Champions da África. Então, assim, como o Pirâmides perdeu ontem, o Al-Ahly, se vencer hoje, ele fica apenas a 1 ponto do Pirâmides, faltando 2 rodadas ainda, dá para ele buscar essa vaga direta. O Al-Ahly, que é trifinalista, ele foi vice essa temporada, mas ele era bicampeão, né, de forma seguida da Champions da África. Eu acredito que ele vai querer disputar logo, né, já entrar direto na fase de grupos. Então tem que vencer hoje de um time que dos últimos 10 jogos não venceu em 8. Eu acredito sim que é a vitória do Al-Ahly. Tá pagando 1,40. Tem esse risco do Al-Ahly estar empatando bastante, mas acredito que hoje é o dia dele voltar a vencer e seguir ali rumo a mais uma participação na Champions League, tá? 1,40 dá para botar no bilhetinho e é isso. 1-0. 4 horas da tarde, agora para pré-Champions, temos os jogos de volta, igual eu falei com vocês, jogos que valem vaga na fase de grupos. Já vou começar aqui com 2 times brabíssimos, tá? O brabo da Croácia, Dinamo de Zagreb, enfrentando o brabo da Noruega, Bodø Glimt. Cara, Bodø Glimt pra Champions vai ser loucura, né? Porque o Dinamo de Zagreb, a gente já até ouviu falar assim na Champions, mas o Bodø Glimt, mano, mas fala aí, quando você ouviu falar de Bodø Glimt na tua vida antes de começar a apostar? Nunca, pô, porque os caras... era muito molde, Rosenborg, tá ligado? O Bodø Glimt vem que vem, hein? O Bodø Glimt vem que vem essa temporada. Vamos lá! Primeiro jogo foi 1-0 pro Bodø Glimt. Então eu quero explorar a maioria dos jogos, né? Eu quero explorar esse momento de volta que vai trazer desespero. Todo mundo quer ir pra Champions, ainda mais a gente tem um time que é o mandante e que precisa vencer, que já começa atrás do placar, para explorar gols. Vamos lá, o Dinamo de Zagreb nos últimos 10 jogos marcou em 9. Não perdeu em 9, até porque ele é dominante lá na Croácia, joga praticamente sozinho. Marcou 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 jogos, ataque sempre forte. Só que sofreu gol nos últimos 7 jogos. Olha aí também, um time que faz gol e sofre gol. Teve gol no primeiro tempo nos últimos 7, mais de 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Aqui só mercado de gols interessante. E ambas marcam sim em 8 dos 10 jogos. Já o Bodø, toda hora eu fico falando 10 jogos, né? Mas fácil eu falar, é porque eu quero criar esse hábito primeiro, de vocês entenderem que sempre que eu me referir vai ser as últimas 10 partidas, aí depois eu já falo direto. Vamos lá, Bodø Glimt. Ele marcou nos últimos 9 jogos, invicto a 9 jogos. Bodø Glimt também que tira onda lá na Noruega, só tem 2 concorrentes ali contra ele. Marcou o primeiro em 8 jogos dos últimos 10. Ganhou o primeiro tempo em 8 dos últimos 10. Marcou 2 ou mais gols em 7, assim como o Dinamo. Marcou 2 ou mais gols em 7, então também tem um ataque muito forte. Gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 e mais de gol e meio em 8. Então esse mais de gol e meio é interessante para mim. O Dinamo vai se expor, ele precisa tirar esse resultado, precisa reverter o placar. É um time que, assim como o Bodø Glimt, em 8 dos 10 jogos, a gente teve mais de gol e meio. Deixa eu ver quanto tá pagando. 1,20, oddizada de bilhete, interessante, tá? Ambas marcam para mim, vem quente demais nesse jogo também, analisando que os dois times têm um ataque muito forte. O Dinamo Zagreb tem que ir para a loucura, né? Ele tem que tirar esse placar, e o Bodø Glimt pode castigar no contra-ataque, time muito rápido e que tem um ataque muito forte também. 1,5 ou ambas marcam. Vou cravar um 2-1, para mim tem cara de 2-1 pro Dinamo, esse jogo indo para prorrogação. Vamos para outro jogo aqui, jogo do PSV contra o Rangers, elas que fizeram uma partida muito pica na partida de ida, foi 2-2, né, com aquele frangaço do goleiro. Vamos lá, favorito, PSV, melhor time e tá jogando em casa. PSV é favorito para esse jogo sim. Dá para ir com empate anula? Eu tô falando direto, dá para ir com empate anula? Dá para ir com empate anula. Vamos lá, PSV marcou gol em todos os últimos 10 jogos, invicto a 10 jogos, marcou primeiro em todos os 10 também, marcou 2 ou mais gols nos últimos 4 e ganhou o primeiro tempo em 8. Só que ele marcou gols em 10 partidas e sofreu gol em todas as 10 também. Sofreu 2 ou mais gols em 7, é o time que sofre muito gol. Ambas marcam sim, claro, nas últimas 10. Teve gol no primeiro tempo nas últimas 10, tudo de gol tá aqui, irmão. Ó, e mais de 2 gols e meio nas últimas 4.
Já o Rangers, 5 jogos invicto, marcou 2 ou mais gols nos últimos 5 jogos, marcou o primeiro nas últimas 4, marcou em 9 dos 10, mais de 2 gols e meio nas últimas 4 também, e gol no primeiro tempo em 8. Mais de gol e meio, 1 em 20, bilhete. Ambas marcam, boa demais também. PSV é um time que faz muito gol e leva muito gol. O PSV ele tem esse estilo de jogo maluco, né? Ele que vai perder um dos seus principais jogadores, o Gakpo, parece que vai pro... Meu Deus, esqueci, pro Manchester, parece que vai pro Manchester, né? Porque o Ten Hag, que é o técnico do Manchester, era do Ajax, parece que vai o Antony e o Gakpo, o time vai ficar bem, tá? Falar pra você, eu respeito o Manchester do Ten Hag que as coisas vão mudar lá. Chegando o Casemiro, o Antony, ontem ele barrou o Maguire, né? Graças a Deus, o Maguire, né? Barrou o Maguire, o time simplesmente ganhou, né? Tirou aquela meba lá, o time ganhou e o melhor da partida foi o zagueiro que entrou no lugar dele. Esquece, tá? Vamos lá. Mais de gol e meio, ambas marcam. 2,5 dá para explorar? Eu exploraria durante o jogo. Sai um gol, o jogo tá nervoso, eu boto 2,5, né? Exploro mais de 2. Pré-live, eu iria só de ambas marcam, se for para buscar uma entrada simples, beleza? Ou algo a favor do PSV. Placar para mim, mais um jogo de 2-1, agora para mim pro PSV. Ou 3-1, se o Rangers se expor muito. Pra gente fechar aqui a nossa Champions League, Trabzonspor da Turquia contra o Copenhagen da Dinamarca. Trabzonspor que foi o atual campeão turco, né? Tirou ali sempre Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas, né? Agora foi o Trabzonspor jogando um bom futebol, muito forte dentro de casa, foi o grande destaque dele na campanha, foi ele jogando dentro de casa. E vai pegar o Copenhagen, que é o atual campeão dinamarquês, jogou muita bola também. Primeiro jogo, 2-1 para o Copenhagen. Trabzonspor tem totais condições de reverter esse placar. Foi bom para ele porque ele estava perdendo de 2-0, conseguiu fazer um golzinho ali que deu uma sobrevida maneira. Vamos lá. Trabzonspor marcou gol nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 5, marcou 2 ou mais gols em 6, mais de gol e meio em 9 dos 10 jogos, gol no primeiro tempo em 8 e ambas marcam sim em 7. Curiosamente, né, vocês estão vendo eu falar muito de gols, mas esses times que estão agora nos jogos de amanhã, eles estão um time realmente over, né? De ligas over e time que tem um ataque forte. Copenhagen marcou gol nos últimos 6 jogos, marcou 2 ou mais gols em 8 dos 10 jogos e mais de 2 gols e meio nas últimas 6. Também mais de gol e meio, 1,25. Cara, é jogo de volta, é jogo que vale vaga na Champions League. Outra coisa, quantas vezes você já ouviu falar o nome Trabzonspor numa Champions League? Trabzonspor contra Barcelona. Não ouviu, mano. Você não ouviu. Então é jogo que vale muito, tá ligado? Então, realmente é momento de desespero, é momento de ir pra cima. O único jogo aqui que começa empatado é o jogo do PSV contra o Rangers, né? Que pode rolar aquele estudo, mas o estilo de jogo do PSV é diferente. Não é time de estudar, é time que vai pro fight, tá ligado? Vai pra cima, por isso que eu quero explorar gols nele também. Esse jogo aqui, o Trabzonspor jogando em casa na Turquia, já começa perdendo, tem que se expor. Jogo pra mim, mais de gol e meio, tá? Ambas marcam vem quente, tá pagando bem. Deixa eu ver o 2,5. 2,5 muito interessante também, pagando uma cotação altíssima. Mas é aquilo, quando você vai escolher entre 2,5 ou ambas marcam, né? Além da cotação, claro, se você quiser ter uma cotação maior, você sempre se pergunta se o jogo é capaz de ser 3-0, tá? Você sempre se pergunta isso. Esse jogo é capaz de ser 3-0 ou é mais fácil sair gol se saírem 3, né? Se você for buscar 3 gols no mais de 2 gols e meio. Pergunta. Esse jogo pode sair 3-0 ou se sair 3 gols, provavelmente vai sair ambas marcam. Porque aí compensa mais tu tá no ambas marcam. Entendeu o raciocínio? Por exemplo, tu pega um time muito forte contra um time muito fraco. É mais provável sair uma goleada, né, tipo 3-0, 4-0, do que sair 1-1, entendeu? Então sempre pensa assim, jogos mais parelhos, tipo assim, ó, PSV e Rangers, eu considero mais provável a gente ver as duas equipes marcando do que o PSV abrindo 3-0, tá? Não vejo tanta disparidade assim. E é nesse caso aí que a gente vê, ó, Dinamo Zagreb, eu também considero ser mais fácil as duas equipes estarem marcando do que sair 3-0. É assim que você faz pelo menos é assim que eu faço, tá? Perdão, não tem nada certo e absoluto aqui. Mas sempre que rolar essa dúvida, fala, pô, é mais fácil saírem 3 gols para um time só ou rolar ambas marcam em caso de 3 gols? Sempre se pergunte isso. Aí na sua análise você vai conseguir... Tô fugindo do assunto, né? Mas eu espero estar ajudando de alguma forma, tá? Porque tem muita coisa que dá uma duvidazinha na gente, né? E às vezes um insight que eu dou, alguma coisa que eu faço pode ajudar alguém. Copa do Brasil.
7h30, Flusão contra Timão, Fluminense, o dinizismo rolando contra o Corinthians do Portugal, né? O time que tá encaixado, mas o Corinthians, vou falar, o Corinthians ele é diferente com o Renato Augusto. O Renato Augusto jogando, né? Se ele não tivesse jogando, eu ia falar, já ia cravar direto aqui a vitória do Flusão com odd de 2. Mas como o Renato Augusto está jogando, o jogo já é diferente. Vamos lá, o Fluminense do dinizismo marcou gols em 9, não perdeu em 9 dos 10 jogos. O Fluminense estava não sei quantos jogos invicto, não lembro agora, acabou perdeu pro Internacional, mas depois já ganhou de novo. O Fluminense marcou 2 ou mais gols em 7 dos 10 jogos, sofreu 2 ou mais gols em 6. O Fluminense teve gol no primeiro tempo nas últimas 6 e mais de 2 gols e meio nas últimas 3. Já o Corinthians vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos e um time de menos 3 gols e meio, porque tem um ataque fraco. Por mais que tenha rolado aquela goleada lá em cima do Atlético Goianiense, é porque o Corinthians ele tinha que golear, né? O Corinthians, para se classificar, ele tinha que fazer gol. Mas foi uma coisa muito inédita, porque o Yuri Alberto, além de fazer gol, além de chutar no gol, ele fez gol e fez 3. Então, tropa, assim, pra mim a melhor entrada é escanteios pro Fluminense. O Fluminense ele começa com uma pressão muito grande no Maracanã. Maracanã lotado, a torcida do Fluminense tem feito uma festa muito bonita. O dinizismo é aquele negócio de tocar a bola, pressionar, não dar posse de bola para o adversário, tocar ali e ficar pressionando no campo de ataque. E eu vejo sim, cara, o Fluminense tendo bastante escanteios. Então, o que dá pra gente fazer a entrada? Fluminense para ter mais escanteios na partida. For usar a Betano ou a Betfair, aparece mais escanteios, você coloca o Fluminense. For usar a 365, aparece a aposta comparativa, tá? E você coloca o Fluminense. Acredito que o Corinthians não deva se expor muito. O Corinthians ele tem que seguir nessa linha dele, de ser um time reativo, um time que vai deixar o Fluminense jogar e vai tentar explorar um erro, até porque para o Corinthians não é interessante se expor, de repente arrumar uma eliminação já na primeira partida. Ah, mas virou contra o Atlético Goianiense. Pô, o Atlético Goianiense não tem como comparar com o Fluminense, tá? O Atlético Goianiense é um time muito mais fraco, o Fluminense é um time muito melhor, muito bem treinado. O Fluminense tem jogado um dos melhores futebols hoje do Brasil, não é à toa que é o segundo colocado no Brasileirão. Então eu vejo o Corinthians, tá? Agora a minha visão, vejo um Corinthians mais na defesa, tentando levar um resultado ali, nem que seja um empate lá para Itaquera, para poder resolver a parada lá. Tá? Dito isso, Corinthians mais ali na defesa, Fluminense mais no campo de ataque, chutando, cruzando. Fluminense é um time que joga muito pela ponta também, então eu vejo ali uma boa probabilidade de escanteios para o Fluminense. Beleza? Então, minha dica é essa, ou então mais de 3 cantos para o Flu, mais de 4 cantos. Tá? Mercado de gols, eu vou nesse aqui, menos de 3 gols e meio, tá? Tá pagando em 16 aquela cotaçãozinha para completar o bilhete. Não vejo esse jogo sendo um jogo de 3-2, 4-1. Eu vejo um jogo um pouco mais truncado, um jogo de 1-0, 2-0. Lembrando que no menos de 3 gols e meio podem sair até 3 gols, só não podem sair 4. Então, eu considero uma margem muito legal, até também pelo fato de ser primeira partida. Placar para mim desse jogo? O jogo tem cara para mim de 1-0 pro Fluminense. 1-0, 2-0, tá? E dá para ir com o Fluminense empate anula também. Dá para ir. Dupla chance para ganhar com empate. Mas a melhor entrada para mim desse jogo é o Fluminense ter mais escanteios que o Corinthians. E pra gente fechar o nosso dia, tropa, 9h30 da noite, mais um jogão pela Copa do Brasil, São Paulo contra Flamengo. Cara, que jogão vai ser. Por quê? Porque nesse caso, o São Paulo ele sabe que ele tem que fazer o resultado em casa. Morumbi lotado, aproveitar a torcida ali e tentar conseguir uma vitória. Porque se deixar para resolver no Maracanã, lotado, 70 mil pessoas, pô, não vai dar dentro. Não dá dentro, o time do Flamengo é muito melhor e quando o Flamengo tá nessa situação assim, pô, desse momento que tá vivendo, a torcida abraça muito o time e fica muito difícil de segurar, pô. Então o que eu vejo aqui? Um jogo mais aberto. O São Paulo, ele vai pro abafa no início, vejo o São Paulo botando uma pressão no Flamengo, igual foi o jogo do Corinthians na Libertadores, tá jogando em casa, mas depois eu vejo o Flamengo com um controle maior do jogo. E só que o São Paulo, mesmo sendo um time inferior, ele tem que fazer esse resultado em casa. Então ele vai para frente, o Flamengo tem um contra-ataque forte, o Flamengo tem um ataque muito forte, muito inteligente. Então eu vejo um jogo aberto, um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Vou falar para vocês, igual eu dei aquela arriscada ontem, para mim o Flamengo vai ganhar esse jogo. Para mim, na verdade, o Flamengo não perde esse jogo. Deixa eu ver quanto tá o margem de gol e meio. Ó, 1,39, irmão, esse aqui é o do bilhete. 1,39, margem de gol e meio.
Não vejo saindo muitos gols nesse jogo de ida, né? Até porque se o São Paulo fizer 1 a 0, o São Paulo vai ficar na defesa até o fim. Mas se o Flamengo fizer 1 a 0, o Flamengo estiver ganhando no Morumbi, cara, o São Paulo vai ter que abrir as canjicas. O São Paulo vai ter que ir pra cima, porque levar um placar adverso pro Maracanã é loucura, pô. Então aí eu vejo um jogo aberto a partir do momento que sair um gol. Eu também não vejo um jogo de tipo 4, 5 gols da agora não. Outro cenário que dá pra ir é um dupla chance pro Flamengo, o Flamengo empate anula, tá? Pra mim o Flamengo vem pra ganhar esse jogo. E falar em ganhar, a Betfair tá oferecendo uma odd de 20, uma odd de 20 pro Flamengo ganhar amanhã. É uma oferta só para novos usuários, só pode apostar R$10, né? Mas pô, se você acertar um green de 200, no domingo, eu deixei a promoção da Betfair do ambas marcam, do Palmeiras e Flamengo, acho que era a odd de 18. Então quem entrou, botou 10, pegou um green de 180, tá valendo a pena. Faz o depósito mínimo, aposta R$10, se você não quiser mudar a sua casa de aposta. Betfair é uma casa muito boa, consolidada aí no mercado. Vou deixar o link aqui na descrição, tem no comentário fixado também. Tá valendo a pena. Vou falar para vocês, para mim o Flamengo ganha. Só que a melhor entrada, principalmente se você não for participar de um bônus, para mim a melhor entrada é essa aqui. No bilhete margem gol e meio, quanto ambas marcam? Ih, esse ambas marcam é quente, hein? Caraca, quase odd de 2. São o Flamengo com grande ataque faz gol todo jogo. São Paulo, tá ligado? Dentro de casa, sabe que tem que fazer um gol. São Paulo tem um ataque forte também, sabe que tem que fazer o resultado. Esse ambas marcam meio quente, hein? Odd de 2. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia muito bom pra gente. Espero que hoje já seja, né? A gente começou a semana já meio assim, a Roma já deu uma desanimada, mas vamos embora. Só tá começando, vamos pra cima. Gestão de banca sempre, tá? Vida não é um morango, não. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!